estranho. Porque esse computador, ele é... Vamos ver. Se gravar, gravou, né? Se não gravar, também depois a gente vê. Então, a gente começando a gravar agora, hoje, então, a gente vai tratar desse texto do Heidegger, o que é metafísica, como a gente já estava falando, só para ficar gravado. Esse texto, ele remete, na verdade, àquele primeiro texto do Parmênides, embora ele não cite exatamente, ele cita a antiguidade, e por isso que também a gente vai falar um pouquinho do curso Parmênides do Heidegger, exatamente essa tentativa de pensar fora desse caminho que a gente viu sendo trilhado até agora, que é o caminho do ser para o dizer o ser, que a gente viu no Gorgias, para entender esse dizer o ser e o nada transformado em negação, portanto, transformado num agente lógico, e essa lógica se transformar numa espécie de semântica do pensamento, semântica e metodologia do pensamento, que vai levar a própria metafísica, na sua crise, a se transformar numa teoria do conhecimento. Ela vai se transformar, grosso modo, numa teoria do conhecimento dos limites do que nós podemos conhecer. E ela vai abandonando essa metafísica, a capacidade, a possibilidade de saltar desse conhecimento privado, conhecimento individual, conhecimento social, não é privado no sentido de ser do indivíduo, para o ser. Então, é o que o Heidegger vai chamar também de esquecimento do ser, que é o caminho da metafísica, e todo o caminho que ele vai fazer nesse texto que a gente vai ler, o que é a metafísica, é o contrário do caminho que a gente está fazendo até agora. Então, é como se ele quisesse saltar para fora desse tempo metafísico, portanto, para fora da metafísica, superar a metafísica, portanto, é saltar para além da metafísica, e esse além é o grande problema, porque é um além do tempo, é uma temporalidade externa a essa metafísica, e essa temporalidade, ela muitas vezes, ela vai falsear, eu acho que não tenho acesso ao chat de vocês, tá? Não tem. Ela vai falsear exatamente um elemento da história, que é um pouco o que a gente vai ver na crítica do Benjamin, que ele pega uma palavra que não é exatamente a que vai aparecer no texto do Parmênides, como eu vou mostrar para vocês, vai aparecer mais enfant, acho que aparece em Testerum também, começos, inícios, princípios, não necessariamente origem, embora a tradução muitas vezes fala princípios ou origens, início ou origem, mas às vezes é uma palavra só que está ali, eu já fui consultar várias vezes no alemão, então ele não usa reiteradamente essa palavra origem, que é Ursprung, né? Mas ele usa também o Heidegger em alguns momentos, principalmente na origem da obra de arte, nesse texto, que é um texto fundamental, ou seja, sempre nesse sentido de lançar-se para fora de uma certa historicidade determinada, para um certo tempo do ser, que tende a essa temporalidade sem determinação, que em alguns sentidos, em algumas críticas que a gente vai ver, pode redundar numa espécie de tempo mítico, quase, né? No tempo de origem, no tempo do originário, nessa linguagem do originário que, por exemplo, o Adorno muitas vezes chama de jargão da autenticidade, né? Como se você tivesse um chão mais autêntico, pois um chão anterior, uma anterioridade, só que essa anterioridade, como ela não se diz determinadamente historicamente, você cria essa espécie de espaço além. E o que o Adorno, já antecipando a crítica do Adorno e a crítica do Benjamin também, a do Benjamin é mais sutil, depois a gente vai ver no texto do drama barroco alemão, ele vai dizer que a origem, Benjamin, a origem, ela não é genética, mas ela é histórica. Ela não é genética em que sentido? Ela não é estudar a produção de um determinado conceito numa historicidade externa a esse conceito. Então, como esse conceito veio a ser, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, num certo sentido, é uma certa gênese do conceito de metafísica, né? Das noções metafísicas, das noções lógicas e tal. Não é essa questão de origem. A origem, ela é totalmente histórica, exatamente por não ser histórica, não ser historicista, mas ela é totalmente implicada na história. Então, não é um tempo indeterminado, essa palavra né? O princípio, o primeiro, o arquétipo, o arquetípico, a arqué, não é essa arqué que vai se buscar, né? Inclusive, parênteses, tal, essa noção de uma arqué, enfim, historicamente está muito
em voga, e não é que o Heidegger se aproxime disso, mas, por exemplo, o Adorno chega a fazer uma crítica ao Benjamin de que ele estava se aproximando de Jung, né? Do Jung, que eu acho que alguns de vocês têm interesse. O Jung que vai trabalhar exatamente com esse universo arquetípico que é externo à história. Em que sentido? A externa é uma produção histórica, né? Então, é uma espécie de origem à histórica. E quando o Benjamin é acusado, o Adorno que diz, olha, só que você está se aproximando muito do Jung, ele vai e critica. Não, eu não estou fazendo isso. Então, é sempre uma espécie de perigo que está ali nas bordas dessa crítica. E é por isso que a gente vai refazer um pouquinho essa crítica, e eu queria, então, começar no texto do Heidegger, mas, antes de tudo, queria fazer aquelas perguntas padrão, né? Então, hoje é dia 13, tudo bem entregar a prova amanhã ou não? Tudo bem, vocês querem mais algum tempo? Momento tenso. Tempo, por favor. Aqui o Pedro já tinha falado, se dá para estender um pouquinho mais para o problema da prova. Olha, o problema é, naquele cronograma, vocês viram que o nosso cronograma está assim, deixa eu pegar o cronograma aqui, o cronograma é todo astral, ó, ele é todo cheio de signos. Nosso cronograma, nossa, cheio de cachorro, fedido. Bom, mas isso não tem nada a ver. Mas nosso cronograma é assim, a gente está em abril, né? Aí hoje, por exemplo, dia 13, a gente vai falar de Heidegger e Benjamin, o dia 20 também, então a gente vai retomar um pouco essas questões que eu estou começando agora. A gente tem dia 14 a entrega da prova, dia 15 é feriado, a semana que vem é feriado dia 21, dia 22, que também para a gente tanto faz. A gente tem a primeira oficina dia 18, era disso também que eu queria falar, que essa oficina está tranquila, vocês conseguiram se conversar. Se quem quer fazer parte dessa oficina e não está fazendo, acho que o Wellington pediu para falar comigo também na segunda-feira, eu geralmente posso ficar um pouquinho mais para conversar com vocês, né? Mas assim, é legal marcar, porque na segunda-feira passada eu já tinha marcado de fazer uma conversa posterior. Então, se vocês quiserem, professora, eu queria falar um pouco antes ou um pouco depois, é só avisar que a gente fica lá, assim, né? Dá um tempinho. Então, a gente pode conversar um pouco dessas oficinas. Só que a oficina do dia 18, ela estaria já tudo encaminhado e as pessoas conseguiram se conversar? E no Professora, dia... então, Wellington, Tá. apesar de ter falado mais de uma vez lá no grupo, e você até mandou a lista lá das pessoas, ninguém deu as caras lá não, professor. Então, a ideia que eu tinha conversado com você, lembra? Então, vai ser aquela ideia mesmo. Eu vou terminar de preparar aproveitar o feriado e terminar de preparar o material e meter as caras lá e apresentar para a galera aí que ter mais tempo, porque é aquilo que eu te falei, né? Eu não estou no final do curso, né? Eu não fiz nem o estágio 1 ainda. Por alguma coisa eu consegui. Você falou que esse curso é mais para quem está terminando, mais para o final, e eu estou lá na metade ainda. Vou meter as caras lá e apresentar para a galera a ideia que eu tive de associar a metafísica a um problema. Assim, só para você entender a minha linha de raciocínio, eu sempre achei que a academia fica muito longe da comunidade. Sempre achei, sempre achei. Esse eu acho que que eu acho que o papel do acadêmico não adianta nada você ter teorias maravilhosas, livros lindos, se você não impactar quem importa, que é o povo, que é a população, principalmente a mais carente que precisa pensar. Então, a minha ideia é justamente pegar a metafísica, que fala sobre ente, sobre ser, sobre os adjetivos, e fazer uma provocação com relação a um tema moderno. Esse tema eu não vou falar aqui, para não estragar a surpresa ou a obviedade da coisa, mas enfim. E vou lá dar a cara para bater lá por enquanto sozinho, né? Por enquanto sozinho. Já tem algumas coisas que tem, tô bolando, que já está tudo, assim, na minha cabeça está tudo pronto. Só colorir um pouco mais com slides para a gente fazer aquela leitura que tem uma aula, inclusive, se você acha importante fazer a leitura dos trechos juntos, então só é apenas isso. Mas a ideia está formatada certinha e fazer slides eu acho que é tranquilo. E aí eu vou precisar do projetor e é só. Tá, projetor. O meu projetor, ele não precisa de computador, tá? Não precisa levar o computador, eu só preciso que você grave o que você vai projetar num pendrive. Tá? Tranquilo.
se der para não ser esses PowerPoint hiper, ultra moderno, porque como o meu projetor é antigo, às vezes ele não lê, mas assim, geralmente essas coisas comuns que a gente tem, ele lê. Eu não estou achando aqui o papel das oficinas, achei. Ó, quem estaria na oficina do dia 18? Seria o Matheus, o Wellington, o André e o Pedro, que seriam as pessoas que estariam nessa oficina, pelo menos os que estão inscritos. Não conheço os aqui. coleguinhas. É o dia 18 de abril. Segunda-feira. Seria segunda-feira. Será? Seria não, Será? será. Será Será segunda-feira. segunda-feira. Aí, gente, se tiver, eu sei que esse problema, eu sei que vai acontecer, porque já acontecia no presencial. Então, no não presencial vai acontecer mais ainda, eu já sabia. De vocês, de repente, aparecer 2 grupos, né? O grupo se inscreveu, mas ninguém conseguiu se conversar, e aí a gente tenta dividir o tempo para dois grupos, tá? Tudo bem, né? Assim, eu acho que... Porque, assim, no limite, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, que as pessoas não se encontram, né? E já não se encontravam no presencial, já era um problema, e nesse não presencial é um problema 2 vezes, né? Assim, duplamente problemático. Então, eu sei disso, então eu não vou também cobrar de vocês que vocês não se encontraram, vocês não conversaram, etc. Né? Mas, assim, vamos, dia 18, então, a gente conversa sobre essas questões, e a minha questão também do dia 18 é que eu queria já conversar com vocês, e eu acho que o mais legal é conversar presencialmente, e claro, depois a gente conversa também, gravando e tal, sobre a última avaliaçãozinha, tá? A gente conversaria sobre ela, já que vocês já teriam talvez entregue essa. Mas aí vamos voltar um pouquinho. Para que dia ficaria, então, a entrega desse trabalho? Que vocês estavam pedindo mais prazo. Então, para Pascuela, como diz o João, para dia 18, vocês acham que dá? Ó, vocês ganham dia 15, 16 e 17. É uma boa data, né, professora? Que aí você tem um feriado aí prolongado e para dar uma Pois trabalhada é. um pouco mais nas questões. Porque tem Mas um não tô outro falando com todo feriado, mundo né? não, tá, gente? Só joguei aqui. Não, pois é, tem um feriadão para fazer. Eu já entreguei, mas agora eu tô pensando em rever também. Dá para rever também. Quem quiser rever, tá aberto, dá para rever. Então fica assim, eu coloco lá no grupo, porque quem não está aqui fica sabendo também, tá? E queria, então, marcar então, a primeira oficina dia 18 e vamos para as oficinas. Quem não puder ir presencialmente, se manifesta lá no grupo e eu vou tentando também agilizar para ver se vocês se encaixam em algum grupo, né, em alguma dessas oficinas, tá? Semestre que vem tudo isso acaba, tá? A gente volta para o presencial completamente, então acabou o problema, né, gente? Bom, então eu queria começar aqui falando dessa questão da metafísica. Então a gente chega um pouco nesse outro ponto. Claro, eu falei para vocês, a gente saltou todo um problema da metafísica, que seria o problema pós-moderno é ótimo. Depois da filosofia moderna, né, que também é filosofia moderna, mas essa filosofia moderna avançada, que é Kant, Hume, Kant, Hegel, né? Essa filosofia moderna, então, que é a tentativa de você reconciliar a metafísica com as ciências, então, a tentativa de transformar a metafísica em ciências, os prolegômenos a toda a metafísica futura, como vai dizer o Kant, depois que essa metafísica extrema, limiar, que o Leibniz propõe, né, que é essa tentativa de pensar uma articulação ao mesmo tempo mecanicista, ao mesmo tempo finalista, em que ao mesmo tempo há uma transcendência, mas há uma imanência. É isso que o Leibniz faz, em certo sentido. Né? Ele mantém a imanência do sistema, porque o sistema funciona por si mesmo, mas a transcendência da criação, porque ele põe um criador e põe esse Deus que é legislador, ao mesmo tempo que é arquiteto. Ele põe também que eu falei para vocês, essa dupla funcionalidade da causalidade, uma causalidade que é eficiente, uma causalidade que é final, que funcionam no mesmo sistema. Ele faz esse jogo, né? Ele faz essa junção. Ele também mantém uma explicação mecanicista do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele propõe uma explicação pela graça. Então, ele mantém todos aqueles trincos, vamos dizer assim, da metafísica ainda unidos.
Só que, como diz o próprio Deleuze, que eu falei para vocês, essa tentativa é uma tentativa linear, é uma explicação genial, inclusive o próprio Walter Benjamin depois vai recorrer a ela, o modo da explicação monadológica, né? Vários outros autores vão se valer da monadologia, porque é ao mesmo tempo absolutamente individual e único e o ponto metafísico, e também algo que, sendo individual, é o todo, né? Então, essa explicação é muito interessante, né? Você tem a substância, mas ao mesmo tempo dessa substância você tira esse todo. Também a outra questão que eu falei para vocês, a noção de inconsciente, que ele vai, de próprio inconsciente, que ele vai permitir pensar, né? Porque não é mais um penso, logo existo, absolutamente consciente de todas as suas cognições, ao contrário, esse penso, logo existo, ele está ancorado numa infinidade de percepções invisíveis que eu não sei que estão ali agindo, porque eu não tenho a atenção completa delas. Então, ele põe também todos esses elementos que são extremamente importantes para a filosofia futura, mas depois de Hume, o certo é que você rompendo esse grande elo da causalidade, né, esse elo necessário da causalidade do mundo, a metafísica realmente ela se transforma cada vez mais numa ciência problemática, numa ciência vindoura, como vai dizer o Kant, e no limite em teoria do conhecimento, né? Porque depois da crítica do Hegel, a gente não vai falar sobre isso. Acontece que essa crise ou essa ruptura, ela vai caminhando e ela chega no século XX, eu acho que essa questão que aparece muito no Heidegger, no começo desse texto, o que é a metafísica, ele fala assim, as ciências cada vez mais se voltaram para o ente. Cada uma das ciências se voltou para um aspecto doente, como o Luiz estava falando, a gente estava falando no começo da aula antes da gravação, você tem o ser, que é esse todo bem redondo, absolutamente idêntico a si mesmo em todas as suas partes, e você tem o ente, que é quando esse ser se torna um algo, né? Ele se torna algo determinado também. Ele tem qualidades e ele possui também, ele possui qualidades e algumas qualidades ele não possui. Então, ele tem ser e não ser, nesse sentido. Mas o que diz o Heidegger? As ciências cada vez mais se voltaram ao ente, ao que é, né? E circunscreveram as suas jurisdições em torno desse ente, principalmente na universidade. Ele vai falar claramente dessa questão da universidade tecnicista, que a universidade, tal como a gente está vendo agora, ele fala, caiu o caderno, daqui a pouco eu tenho que catar. Ele fala, né, dessa questão da universidade, né? Logo no começo do texto, ele vai falar da questão aquilo para onde se dirige a referência do mundo é o próprio ente e nada mais. Aquilo de onde todo comportamento recebe sua orientação é o próprio ente e além dele nada. Aquilo que com toda a discussão investigadora acontece na erupção é o próprio ente e além dele nada. Mas estranho é precisamente no modo como o cientista se assegura que lhe é mais próprio, ele fala de outra coisa. Pesquisando deve ser apenas o ente e mais nada. Somente o ente e além dele nada, unicamente o ente e além disso nada. O que acontece com esse nada? Então é um pouco essa questão, a pergunta, e ele vai falar dessa universidade, então, que se volta ao ente, das ciências que se voltam ao ente, da universidade, né, a matemática que possui uma exatidão, mas ela não é mais rigorosa que a filosofia, então ele também está fazendo essa crítica ao modelo da filosofia como um modelo matematizável, e depois ele vai fazer uma crítica. Ele vai falar assim, radicalmente diversa é a maneira de tratarmos seus objetos. Essa dispersão e multiplicidade de disciplinas é hoje ainda apenas mantida numa unidade pela organização técnica da universidade e das faculdades. A única coisa que mantém todas as disciplinas unidas, já que cada uma delas vai perguntar pelo ente num certo movimento, vou catar o caderno, é que todas elas se voltam ao ente, mas é apenas uma tecnicidade universitária que mantém todo mundo junto. E eu acho isso muito interessante, do ponto de vista, inclusive, do que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente vive essa noção de interdisciplinaridade e tal, e que o Heidegger está dizendo que essa interdisciplinaridade, ela foi para o espaço, no certo sentido, exatamente porque os cientistas se voltaram para o ente nas suas relações, para a exatidão da matemática de alguns modos, e esqueceram exatamente aquilo que fazia com que todas essas ciências se dissessem ciências do mesmo modo, né? Que é exatamente o que ele diz, por que todos eles, ao falar do nada, nunca falam do nada, né? Então, um pouco a questão que ele coloca nesse texto aqui e tal.
Então, ele vai falar... Então, aqui logo no começo, a elaboração da questão, ele vai falar assim, não é preciso, pois, que a ciência primeiro rejeite o nada. A regra fundamental do pensamento, aqui comumente se recorre, o princípio de não contradição, ou seja, os princípios lógicos que estão lá em Aristóteles, mas que vão depois formatar o próprio raciocínio metafísico em Leibniz, a lógica universal, entre aspas, arrasa esta pergunta, pois o pensamento, que essencialmente sempre é pensamento de alguma coisa, deveria, enquanto pensamento do nada, agir como sua própria essência. Ou seja, ele vai falar assim, não dá para a gente também pular fora desse pensamento lógico. O pensamento lógico é um limite que a gente tem que respeitar como um limite último. Então, também essa questão que ele vai pôr nesse texto. Então, superar os problemas da ciência moderna, ou superar os problemas do que ele vai chamar do caminho metafísico, e ele vai falar o que é a metafísica exatamente, é reverter então, a sua própria história e aos seus próprios princípios, ou inícios. E ele vai dizer lá no Parmênides, a gente vê rapidamente depois, para um lógico é estranho dizer que o princípio é o que está no fim. O princípio é o que está no fim porque o princípio é o que fundamenta. Mas como um lógico pensaria, nós que somos homens do pensamento do cálculo, ele fala isso várias vezes no texto do Parmênides, nós, homens do cálculo, nós quem? Nós, homens modernos, né? Nós, homens pós-leibnizianos, pós-kantianos, tal, que transformamos a metafísica em menos que a matemática, nós, homens do cálculo, não entendemos essa questão. Mas é exatamente essa questão que ele vai pensar, né? Então, essa questão da Anfang, né, dos inícios, ou da Ursprung, né, da origem, que é onde se põe aquele texto do Parmênides, o texto do Heráclito, também ele vai ter todo um curso sobre Heráclito, e o texto do Anaximandro, que o Heidegger chama de pensadores originários, né? Pensadores dos princípios. O princípio é o que fica no fim. Por que o princípio é o que fica no fim? Porque, num certo sentido, aquilo que é a pergunta original, a gente está falando dos entes, né? Dos entes em relação à matemática, à medicina, à química, à física. Só que você não está perguntando exatamente o que seria o princípio dessa pergunta, nesse sentido. E nesse sentido, Heidegger pergunta não pela negação, é essa a questão. Ele não pergunta, então, a partir daquilo que, desde o sofista, a metafísica classifica por algo. Ele não pergunta por algo. O que é isso? TST, né? O que é isto? O que é... o que esse algo tem de determinação? Ou aquilo que vocês estão respondendo lá na prova, né? Que o que é o ser é algo que comporta uma parte de ser e uma grande parte de não ser, uma ilha de ser num mar de não ser. Por quê? Porque você, para ser alguma coisa, você também não é alguma coisa. E é exatamente as relações semânticas de dizer o que é que vão estar implicadas depois na causalidade aristotélica, na lógica aristotélica, no princípio de não contradição. Então, você esquece exatamente de que a pergunta original não era uma pergunta por algo. Então, não é, voltando muito atrás de tudo aquilo que a gente está vendo. Se vocês pegarem lá o texto da Bárbara Kazan, que eu acho que vocês estão lendo, ou que vocês deram uma lida, o que a Bárbara Kazan está preocupada? Ela está preocupada em procurar, no próprio texto do Parmênides, essa partícula, que é a partícula do todo, o isto, né, que recebe os predicados. Ela fala disso, né, e a gente falou um pouco disso, né, daquilo que se desdobra num sujeito da predicação. Isso que se desdobra no sujeito de predicação, que é o algo, algo que é algo e não é algo, é exatamente o que o Heidegger está querendo deixar para trás. Ele está querendo deixar para trás essa decisão lógica que está implicada no todo esse caminho que a gente está fazendo. Então, a partir do qual, desde o sofista, a metafísica classifica o algo e predica dele a verdade ou a falsidade num movimento lógico, mas não volta-se àquilo que seria produtor, como a gente estava falando, né, Ian? Aquilo que seria o fundo, vamos dizer assim, de onde esse algo pode vir, que é o nada, o não ser, se vocês quiserem. O nada que antevemos, diz Heidegger, nos momentos de tédio e de angústia. É essa a parte do texto do Heidegger que foi muito interpretada ao modo existencialista. É um tédio individual, mas ele fala desse tédio, dessa angústia, exatamente como o pôr-se em atenção, né? O pôr-se diante do pensamento.
muito daquela toada, né, que eu acho que é do Nietzsche, né, eu não é penso, logo existo, ou como se o pensamento fosse meu, mas o pensamento ele não é eu penso, é o pensa-se, né? Esse pensamento, isto pensa, é um pensamento que está diante de mim, que se põe diante de mim, não que eu produzo, em certo sentido. Então, assim, nos momentos de tédio, de angústia, você percebe esse vazio potente, essa nadificação, que apesar de tudo está lá. Parênteses, né? Vocês devem já ter lido alguma coisa do Karnak, fazendo maior, tripudiando essa ideia de que o nada nadifica, né? Porque você, exatamente do ponto de vista lógico, o que você está fazendo? Você está pegando um operador de negação, né? Um índice de negação da linguagem, e transformando esse índice de negação em algo que tem ação, dando, inclusive, uma ação, um verbo, nadificar, para isso que é, na verdade, só uma forma de negação, né? Mas então, esse nada que tivemos nos momentos de tédio, que é exatamente o que escapa da pergunta pelo ente, né? Então, as ciências a cada vez só se preocupam com o ente e mais nada. E o que é esse nada, né? Esse que fica para além das fronteiras do que é pensado por cada uma das ciências, tecnicamente, né? Esse nada advém não da angústia de algo, mas de uma angústia indeterminada. Não é uma angústia assim, isso que é a grande crítica que ele faz aos existencialistas. Não é uma angústia pessoal, eu estou angustiado porque, como nos livros do Sartre, né? Porque a minha namorada está grávida e eu não quero ser pai, ou porque eu tenho que ir para a guerra. Uma angústia que é determinada, que é situada na história. E essa é a grande crítica também que a gente pode fazer ao Heidegger. Não é uma certa angústia situada na história, mas uma angústia indeterminada, né? Tem aquele momento de assombro, se vocês quiserem, né? E essa negação, esse nada, que não é negação, portanto, não é aquele nada do sofista, que eu sou porque eu não sou, é exatamente esse caos produtor. E ele diz, não ser doente acontece o nadificar do nada. No ser doente, no ser doente, que não está doente, tá? No ser doente, ou seja, naquilo que todo ente naquilo que faz o ente ser, acontece o nadificar do nada. O que é esse nadificar do nada? Há uma espécie de ação desse não ser, que não é apenas a negação que circunscreve esse ser, né? Porque determina as suas propriedades, seus atributos, seus modos, tal. Isso está na página 41. Esse nada não é a angústia, não é a angústia, mas antevisto, vislumbrado a partir dela. Ele não é apreendido. Então, não é a angústia, tá? Ele fala exatamente isso. A angústia, tal como ela é pensada pelos existencialistas, ela é uma angústia determinada. Essa angústia não é determinada, porque eu não apreendo qual que é essa questão. E também não é existencial, tá? Nesse sentido sartriano. Para o Heidegger, tá? Depois a gente pode até pensar quais são as questões para os dois, né? E até em que sentido, talvez o existencialismo do Sartre, tendo caminhado nessa senda heideggeriana, transformou algumas questões de Heidegger em questões políticas que são até mais interessantes, mas isso aí fica para um outro momento. Não é então nadificar como negação, tal como entendido no sofista, pois, eu cito, o não somente pode revelar e quanto suas origens, só pode revelar, e quanto sua origem, o nadificar do nada em geral, e com isto o próprio nada foram arrancados de seu velamento. O não segue pela negação, mas a negação se funda no não, que, por sua vez, se origina do nadificar do nada. Mas a negação é também apenas um modo de uma relação nadificadora, isto quer dizer, previamente fundada no nadificar do nada. Então, existe uma potência do nada, e a negação é apenas uma parte dessa potência do nada, que determina o ente, né? Então, que é esse nada que determina o ente, né? Eu sou filósofa, sou professora porque eu não sou bailarina, então eu sou porque eu não sou. Então, essas coisas de você determinar o ente, você determina isto porque ele não é isto. E, nesse sentido, o nadificar do nada, né? Alguém está guardando no log, então o que eu faço para entrar? Entrou. Tá.
essa potência do nada é exatamente aquela que também permite a determinação do ser e a própria negação. Então, a negação não é o nada, ela é parte do nada. Então, o que ele vai dizer? Vocês não entenderam Parmênides, vocês reduziram Parmênides, ou vocês reduziram a pergunta originária, ou vocês reduziram a pergunta de Heráclito, né, por aquilo, a pergunta heraclitiana, né, a questão heraclitiana, daquilo que não tem o caso, como esconder-se, né? Essas questões heraclitianas, essas questões parmenidianas, você reduziu essas questões, a metafísica reduziu essas questões, as questões lógicas, a questões, portanto, da pergunta pelo ser e pela negação, enquanto o ser e a negação e a lógica são uma parte dessa questão. Você reduziu Parmênides a essa questão, num certo sentido. Com isso, continua Heidegger na página 41 e 42, está demonstrado em seus elementos básicos a tese acima. O nada é a origem da negação, e não vice-versa. Então, não é a negação que suprimiu, portanto, o problema do não ser ou do nada, que era o problema originário. Né? E não vice-versa. A negação, a origem do nada. Se assim se rompe o poder do entendimento no campo da interrogação pelo nada e pelo ser, então se decide também com isto o destino do domínio da lógica no seio da filosofia. A ideia da lógica, sempre entre aspas, mesma, se dissolve no redemoinho de uma interrogação originária. Então, o que ele faz? A lógica, que passou a ser, num certo sentido, como a gente viu no caminho, né? A gente viu o caminho aí, a lógica aristotélica, depois a lógica como uma forma do pensamento em Leibniz, ela reduzir a filosofia à própria forma lógica, a semântica ontológica, né? Então, a semântica ontológica que a gente vai ver lá do Aristóteles, a semântica ontológica também que a gente vai ver sendo iniciada no Sofista, o próprio Gorgias perguntando por isso. Então, essa decisão histórica, como vai dizer o Heidegger, a decisão metafísica, ela esquece que a lógica ela é parte desse processo, mas ela não é o processo todo. E ela também não substitui o processo, ela não resume o processo, né, nesse sentido. Então, eu não posso... claro que aqui ele está fazendo uma resposta a todos os lógicos que criticaram o texto dele, que criticam essa noção de nadificação, os lógicos como Carnap, o Círculo de Viena, que são interlocutores, né, do próprio Heidegger. Nesse sentido, então, o caos é criador do nada, e é o solo da pergunta originária que aparece lá no poema de Parmênides por uma primeira vez, o solo do qual brota como uma decisão histórica e quase metafísica, né? Assim, enfim, e fora, portanto, já de uma espécie de grade metafísico-lógica, né? Então, é a primeira pergunta, que vai tomar forma, na verdade, a partir de Platão, como vimos, e sobretudo com Aristóteles, e aí eu cito, a questão do nada pervade, porém, ao mesmo tempo, a totalidade da metafísica, na medida em que nos força a enfrentar o problema da origem da negação, então, dos princípios desse movimento. Isso quer dizer, nos coloca fundamentalmente diante da decisão, ou seja, do momento em que você tomou um determinado caminho, sobre a legitimidade com que a lógica, entre aspas, impera na metafísica. Então, a lógica, a matemática primeiro, depois a lógica, elas vão imperar na metafísica, elas vão transformar a metafísica num campo lógico a partir dessa decisão, que é platônico-aristotélica, nesse sentido. Então, a gente pode dizer que Heidegger é um crítico, portanto, do caminho metafísico moderno, que, ao dizer mais sobre o ente, diz menos, ele vai dizer sobre o ser. Isso a gente vai ver rapidinho agora no Parmênides. Ele diz que, ao dizer mais, pensa menos. É uma fórmula que vai estar lá no Parmênides. E esquece o ser, esquece a pergunta pelo ser, e resume a pergunta pelo ser voltando-se ao ente, e esquece também, portanto, dessa questão originária do nada. Né? O nada passa a ser negação, passa a ser um item de negação lógico, e ele passa a ser, portanto, uma espécie de operador lógico. Né? O nada, o não é. Tanto que você pode até formalizar a linguagem nesse sentido.
Então, essa questão que é originária e constitui a relação do pensar à ciência e à filosofia primeira. E aí, então, ele retorna a essa noção de metafísica como filosofia primeira, como pergunta originária. Essa noção de tempo, e não necessariamente de história, né? Tanto que ele vai separar a questão da historicidade, se impõe, e a noção do princípio e origem como um solo primeiro, anterior à mediação discursiva, à mediação lógica, à mediação matemática, à mediação metodológica. A grande crítica do Walter Benjamin a essa noção de história, essa noção de origem, sem, entretanto, cair numa historicidade cronológica, é exatamente que essa noção de origem ela recai numa espécie de historicidade mítica. Ela pula para fora da historicidade mítica. Inclusive, tem um texto que é muito legal do Adorno, que a gente não vai tratar aqui, porque não tem nada a ver com metafísica, embora tenha, que chama... vou esquecer o título agora. Em torno da história, da história natural. É uma coisa assim, a gente vai falar de história natural. História natural parece um oxímoro, parece uma coisa barroca, porque ou é natureza ou é história. Só que história natural é exatamente o que o Benjamin vai tentar pensar. Não é natureza, assim, não é aquilo que é antes da história, antes da decisão histórica, para fora da história. Mas também não é história, portanto, simplesmente esse movimento que vai para a lógica e que vai levando a esse motor que não tem parada. É natureza e história ao mesmo tempo, que é um pouco que o Benjamin vai falar no drama barroco alemão, né? Natureza e história, né? É história natural, nesse sentido, né? Fala aí, diga. Eu perdi até a página aqui do caderno. Prof, o texto do Adorno sobre música, sobre arte, também tem um pouco essa mediação, né? Entre não determinar a arte puramente como um produto da história, mas também não determinar ela como puramente mítica, né? Produto de uma subjetividade mítica ou qualquer coisa que o valha, né? Isso, você tem essa implicação, porque não é que você deixa o mito de lado, não é, a ciência não é a superação do mito, como pensa o positivismo, você não tem também essa historicidade, pular fora da história para pular para uma temporalidade mais autêntica, também não é essa a questão, é, na verdade, imbricar todos esses problemas, né? Existe um fundo mítico que está na história, que também é histórico, então você vai fazer esse movimento dialético. Aliás, a dialética do esclarecimento é isso, né? Como o mito está imbricado na história e está imbricado no próprio movimento de esclarecimento. Isso aí com vários... cria problemas, é claro, cria, sei lá, desvios do esclarecimento, mas também não é algo sempre ruim, porque, na verdade, as artes elas vão trabalhar com esses elementos, no certo sentido, né, também. E elas não são só históricas, mas elas não são só míticas, é exatamente isso, né? Elas não são... não, a origem da obra de arte é o que põe o mundo na Terra, aquilo que está lá no Heidegger e tal. Não é só isso, né? Não é, mas também não é só um produto da história, não é só um produto positivista da história, né? Uma espécie de determinação da história, os objetos artísticos, né? Então, é um pouco o que o Adorno vai falar, mas o que o Benjamin fala também, né? Então, eu só vou recuperar E aqui, porque depois eu... Diga. Como é que eles fazem essa mediação, assim? Como é que eu posso dizer? Como é que eles estruturam, assim, isso na filosofia deles, assim, não é um paralelo, né? Mas equilibrar essas coisas, por assim dizer. Então, como é que funciona mito, história mito, história e tempo, vamos dizer assim, se a gente quiser colocar, por exemplo, no Benjamin, no Adorno? É um pouco aquela questão, assim, você vai pegar vários textos do Benjamin, do Adorno, em que você vai ter sempre esses elementos implicados dialeticamente, assim. Eu vou pegar, assim, esse texto do Adorno agora da História Natural não está aqui, então não vou conseguir recuperar muito, mas o texto que eu trabalho muito, que é aquele texto do Adorno sobre o progresso, chamou Progresso. Ele vai pegar todos esses elementos, Adorno, né? Primeiro, a historicidade do conceito de progresso. É claro que o conceito de progresso tem algo de uma laicização do tempo cristão. Tá, beleza. Então, você pega isso aí lá no Agostinho e tal.
O tempo do progresso tem a ver com o iluminismo? Tem, claro. A palavra progresso, ela surge dentro dessa questão do iluminismo, né? Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Estamos em processo de esclarecimento e a natureza nos levará a ser esclarecidos de qualquer forma. Então, você tem uma noção de progresso, de progressão. Depois você tem todas as críticas à noção do progresso como um mito, e inclusive feitas pelo positivismo, né? E pela, enfim, que o Adorno vai dizer assim, a burguesia é assim mesmo, ela dá essa noção de progresso para as massas, quando as massas se movem em relação a esse progresso, ela mesmo solapa essa noção de progresso, dizendo que ela é um mito, né? Assim que ela conquistou o espaço que ela queria, um pouco que ele diz. E aí ele vai dizer que, na verdade, a questão do progresso, é claro que você não vai cair no mito do progresso, claro que você não vai cair na positividade do progresso, é claro que você não vai cair numa noção teleológica do progresso, mas todas essas noções têm que estar imbricadas numa espécie de dialética, você não vai abandonar também. Então, abandonam totalmente a noção de progresso, porque, né, abandonar totalmente a noção de progresso, o próprio Adorno vai dizer, uma espécie de irracionalismo do século XIX, é abandonar qualquer perspectiva de ação também, né? Então, as coisas sempre foram assim, sempre serão, tal. Você abandona essa perspectiva. Agora, é evidente que você não vai ficar naquela noção de progresso, que é a noção iluminista. Então, trabalhar, vamos dizer assim, todos esses polos como operando dialeticamente, né? Por exemplo, o texto, não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando, mas, enfim, o texto do Benjamin, o Adorno é muito benjaminiano no começo, né? Assim, depois ele tem uma certa distanciamento, mas num certo sentido sempre há esse tom um pouco benjaminiano na obra do Adorno. Até depois volta muito, né? No começo é muito claro, no começo da obra do Adorno, depois volta muito claramente também. Mas o Benjamin tem um texto famoso de 1921, que acho que todo mundo já leu, que para uma crítica do poder como violência, ou para uma crítica da violência, né? Que é Gewalt, né? Gewalt é poder e violência ao mesmo tempo, né? Então, para uma crítica do poder como violência, em que ele fala que o direito não é uma normatividade racional, o direito é mítico, o direito é mito. Então, assim, a normatividade do direito, ela está mais próxima do mito do que da racionalidade, da razão. Então, ele joga muito com esses elementos, né? Isso não significa que você tem que pensar o direito dentro dessa instância mítica, assim, né? Então, não é assim, o mito eu abandonei porque eu vou para a ciência, né? Na verdade, o Adorno vai dizer que a própria ciência é mítica, né? Aos mitos, a ciência trabalha com um elemento mítico muito forte. Mas voltando ao Heidegger, claro, o Adorno vai falar do Heidegger exatamente isso, né? Qual a grande questão? A gente vai ler ainda esse texto do Adorno mais pontualmente. Mas qual que é a questão do Adorno do Heidegger? O Heidegger vai criticar a fenomenologia, né? Ele não está falando exatamente do Heidegger nesse momento, mas a fenomenologia vai criticar todos os elementos do caminho metafísico a partir de uma racionalidade metafísica, a partir dessa racionalidade produzida por aquilo que se está criticando. Então, você critica como um instrumento que está dentro desse pacote do que você está criticando, e não percebe que, portanto, você tá dentro do problema. Porque que racionalidade é essa que está implicada na negação da decisão histórica metafísica, ou da revisão, da superação dessa decisão histórica metafísica, se não essa racionalidade que foi desenvolvida e produzida a partir do caminho metafísico. Então, não é que você vai ficar também parado nessa decisão metafísica, mas você tem que levar em conta, dialeticamente, que esses dois polos estão operando. Então, você cai numa espécie, que é a crítica que o Adorno faz ao positivismo. Você cai numa espécie de ponto cego. A racionalidade que está operando toda essa reviravolta, superação da metafísica, que está, portanto, saltando para fora de uma decisão lógica, tal, que foi produzida por essa decisão lógica, não está se pondo em questão, ela está fora da questão. Então, ela se põe de fora e move essa crítica. E isso que ficou ali escondido, esse resquício escondido, evidentemente é uma premissa que não foi posta em questão, né? Não foi posta em dúvida, se vocês quiserem, né? Então, mas voltando um pouco ao Benjamin, ele vai criticar alguns textos de Heidegger, como eu falei para vocês muito brevemente na aula passada. Principalmente ele vai criticar o Benjamin mais pontualmente um texto que chama O Conceito de Tempo na Ciência da História, de 1916,
e também ele vai falar um pouco da livre docência do Heidegger sobre Duns Scott, né, Duns Scott, que é um autor da... Duns Scott foi ótimo, né? Duns Scott, que é um autor da medieval, enfim, que também é uma tese de 1916, mas não se tem nenhuma notícia do contrário, que Heidegger, pelo menos eu não tenho, tenha feito alguma crítica, algum comentário sobre algum texto do Benjamin. A questão, então, heideggeriana do tempo é a da autenticidade originária, e serão os mesmos termos que o Benjamin vai usar, de uma questão da originalidade, da autenticidade não, mas essa questão da originalidade, da origem. Vocês vão ver também, a gente vai ver rapidamente depois o texto do Benjamin, a aula que vem do drama barroco alemão, ele faz toda uma crítica muito, muito parecida, ou trilhando o mesmo caminho, dessa do Heidegger, ao método lógico-matemático, que transformou toda a filosofia numa espécie de teoria do conhecimento e todo o modo de exposição da filosofia num modo metodológico. E aí o Benjamin vai dizer que o grande problema da filosofia, que era o problema da exposição filosófica, que é o problema de Platão, que é o problema de Gorgias, tal, foi jogado para dentro de um problema metodológico. Então você tem um método que é um método único para todas as ciências, a partir do qual a verdade vem ser exposta. Só que esse método de exposição é sempre o mesmo, ele não obedece a objetos diferenciados, ele serve para todos os objetos, e se perde exatamente essa dimensão da filosofia dos modos de exposição. Então, essa é uma coisa que fica muito... É um problema que fica muito próximo da crítica que o Heidegger está fazendo às várias disciplinas, né? Que, voltando-se aos seus entes, voltando-se, portanto, aos seus objetos, elas se separam dessa pergunta originária. E a outra grande questão, né, que é essa questão do Ursprung, né, da origem, que também pode falar Anfänglich, né, os princípios, no alemão é horroroso, tá, gente? Ursprünglich, né, originário, tal, essas questões do originário, da arqué, do princípio, daquilo que funda, que é o grande problema também do livro A Origem, Ursprung, né, da Dorothy Trauer-Spieß, né, a origem do drama trágico, né, do drama trágico alemão. Então, o que ele vai perguntar? É a origem no sentido de qual é a questão mais originária, mais autêntica desse drama trágico? Não. Então é a questão histórica de onde esse drama trágico veio, se ele veio da tragédia renascentista? Não, também. É outra coisa. Né? Mas que não é exatamente um salto para fora da história. Ao contrário, é uma espécie de torvelinho para dentro da história, né? Inclusive o Benjamin vai falar, depois a gente vai para o texto mais basicamente, ele vai falar que é salvar os fenômenos pelas ideias. Então eu quero ao mesmo tempo o particular, o fenômeno, a obra de arte em si, e a ideia do drama barroco, ou da tragédia, ou da comédia. Só que você tem que relacionar esses elementos de alguma forma, né? Que é uma espécie de desvelamento platônico, inclusive, de que ele vai se valer, como a gente vai ver no texto. E eu queria hoje, lá na apostila, na apostilazinha de vocês, está esse texto, o que é metafísica, tá? Em que a questão é muito interessante para nós, porque nós viemos nesse caminho da metafísica até aqui, e aí o Heidegger está fazendo, na verdade, uma espécie de histórico do caminho que a gente fez, que é abandonar exatamente a potência do nada, do não ser, e do próprio ser, para ancorar a pesquisa filosófica científica doente e na negação. E no discurso lógico, matemático, que foi impulsionado com Aristóteles uma primeira vez, mas muito com a metodologia moderna, Leibniz, Descartes, como a gente viu as aulas passadas. E eu queria agora só pegar rapidamente esse texto aqui do Heidegger, que é o Parmênides, que é aquele curso que eu falei para vocês. Então, fica um pouco mais claro por que um filósofo vai fazer um curso sobre Parmênides. Porque eu falo assim, mas por que ele vai fazer isso? É uma coisa filológica, eu vou estudar Parmênides, eu vou estudar Heráclito, eu vou estudar sei lá o quê, vou estudar Platão mesmo, por uma questão historicista, meramente historicista. Não é essa questão historicista, é um problema
está imbricado no próprio pensamento heideggeriano. E também isso é uma questão que eu acho interessante, porque a gente faz muita distinção que eu acho, enfim, meio bobagem, mas também, enfim, vale também, não quero entrar em polêmica, mas, por exemplo, Benjamin não era professor. E eu li recentemente numa biografia dele de que ele nunca quis ser professor exatamente. Ele queria ter aquela habilitação, porque aquela habilitação é ótimo, parece que ele vai aprender a dirigir, né? Mas a habilitação era um salvo-conduto também de intelectual, para que podia dar aula na universidade, que é quando ele vê a tese dele de habilitação, que é o drama barroco alemão, ser recusado, né? Então, você precisava fazer essa passagem. Não é o doutorado. O doutorado do Benjamin, aliás, para quem quiser, a gente tem um grupo de estudos que a gente está lendo, muito espaçadamente, mas a gente está lendo, que é sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. E é um texto, assim, bastante mais tradicional, né? Não é muito tradicional, porque o Benjamin nunca foi, mas é um texto de história da filosofia, que pega um conceito histórico da filosofia, que é o conceito de crítica de arte, no romantismo, aí vai circunscrever quais são as questões. Tal. Mas, assim, o Benjamin parece que ele nunca teve essa vontade mesmo de ser, esse projeto de ser professor. Ele queria realmente ser um intelectual, ele diz, cartas, que ele queria ser o maior crítico literário da Europa, enfim, as pessoas podem ser bem, enfim, megalômanas na Europa, enfim. Mas o Adorno era professor, o Heidegger era professor. Então, essa relação, Kant era professor. Então, essa relação do professor de filosofia e do filósofo, que parecem coisas separadas, não, mas quando ele está dando aula é outra coisa, não, são muito imbricadas, porque ele vai fazer um curso de Parmênides, porque isso tem a ver com o movimento do pensamento dele. É claro que no curso ele vai falar um monte de coisa que é relativa ao universo de um curso, né? Que é Introdução à Filosofia, ele dava curso de Introdução à Filosofia, mas ao mesmo tempo não está separado. E ele vai falar muito disso nesse Parmênides, tá? Esse livrinho aqui e tal. E a gente vai ler umas partes, né? Eu vou comentar umas partes aqui com vocês, não muito pontualmente, porque acabou que esse curso era para ter 3 aulas, né, semanais, e só tem uma, né? Então, claro que fica um curso um pouco mais, um pouco condensado, tá? Mas assim, também não sei se esse é o grande problema, porque também eu vi nas aulas presenciais, a aula presencial ela tem outro ritmo, né? Muitas vezes eu falo muito mais na aula gravada, né? Do que, falo sem parar, né? Na aula gravada do que na aula presencial, que vocês falam mais, então tem mais interrupção, né? Bom, então, acho que era a questão que a gente falou, né? Então, se você tem esse caminho da metafísica, tal como a gente viu, que são os temas do ser, enfim, e a decisão por uma espécie de semântica filosófica da negação e da afirmação, que é essa linguagem apofântica, lógica, tal. Heidegger quer ir, então, à origem, a esses anfang, a esse princípio, a esses inícios, ao solo primeiro, no qual as raízes, vamos dizer assim, da metafísica, cujo tronco são as outras ciências, né? Então, a física e todas as outras ciências que vão brotar dessa árvore, cujas raízes são a filosofia primeira, a metafísica. Estou falando um pouco da visão do Descartes, mas o que acontece é que essas raízes metafísicas, é como se essa árvore se invertesse, no certo sentido, né? Porque a metafísica, que era aquilo que dava o fundamento, que era o princípio porque estava no fim, né? Porque estava na fundamentação, passa a ser dependente de outras ciências. Então, você vai emprestar da matemática, a lógica mesmo vai emprestar da matemática a sua cientificidade, você vai emprestar da física. É como se fosse uma ciência que entrasse em uma espécie de déficit de normatividade. E então o Heidegger vai retomar aquela pergunta originária pelo ser e não pelo algo, como a gente viu, a pergunta pelas formas de dizer logicamente as causas desse algo, indevir, mas não necessariamente resumir essa questão à lógica, né? A lógica aristotélica ou a lógica matemática. Isso, parênteses, tá? A gente não vai falar disso agora, mas vocês sabem mais do que eu, porque vocês estudaram mais lógica do que eu, com certeza, que há todo um retorno da lógica nessa época, né? Com Frege, com Russell, uma lógica matemática, né? Que reaparece no século XX.
Então, a gente vai fazer esse caminho retrospectivo para superar a metafísica desde o solo primeiro. Então, a gente vai remeter a metafísica a seu solo primeiro. Então, por que retornar a Parmênides, ou a Heráclito, ou a Anaximandro, ou qualquer um desses autores? Por uma intenção de reconstituição histórico-cronológica, por uma reconstituição filológica, por uma questão meramente de erudição acadêmica, porque é um elemento de pesquisa, só por isso? Qual, então, o escopo de ir atrás disso? E ele vai dizer qual o escopo de vagarmos errantes nos vestígios quase apagados de um pensar passado há muito tempo? Pergunta Heidegger, na página Está em que 25. página? Na página 25. Ah, obrigado. A dúvida acerca da possibilidade, da utilidade de uma tal tentativa recebe ainda um fortalecimento especial pela circunstância de que este pensar antigo foi transmitido somente em fragmentos. Então, para que voltar a esses fragmentos? Vocês viram lá o poema, é todo aos pedaços. Para que voltar a isso? A gente tem coisas tão mais acabadas, tão mais bem escritas, tão mais perfeitinhas, tão mais claras. Por que retornar com essa sanha de arqueólogo, né, com essa questão filológica, para esses vestígios já há muito repisados, repensados? O próprio Heidegger vai falar do Heráclito, né? As partes do Heráclito que a gente tem, elas foram retiradas do Clemente de Alexandria, dos Textos Empíricos, ou seja, elas já vieram interpretadas para nós, né? Qual é a dimensão desses pensadores que a gente teria que recuperar? Né? E já foram incorporados também a todo esse trabalho metafísico, né, do tempo. Esse saber canônico ocidental, em que essas formas já foram meio que sedimentadas. Por que, então, essa vontade que parece meramente historicista? Né? Então, é uma pergunta a se fazer, né? Por que você vai... Por que a gente começou o nosso curso de metafísica? E vale lembrar, quem já fez outros cursos de metafísica com outros professores, eles não começam em Parmênides, não é necessário. Tem gente que já vai direto para Spinoza e fica só Spinoza, tem gente que vai para Kant, porque esse curso, metafísica, uma disciplina que chama metafísica. Metafísica, enfim, é todo praticamente um sinônimo de filosofia em alguns sentidos, né? Então, cada professor vai para um lado. Vocês podem perguntar também, mas por que a gente começou lá em Parmênides, né? Por que a gente começou numa coisa tão primordial, né? Então, é uma pergunta a se fazer no desdobramento de um pensamento. Aí, se vocês vão perguntar por que eu fiz isso para a gente chegar no texto do Heidegger, tá? Ao contrário, tá? Eu dessuperei a metafísica. Heidegger dá muitas respostas em contrário a essa sanha arqueológica de mera erudição, que a gente pode dizer. Né? Eu vou organizar as respostas em alguns tópicos, só para a gente entrar nesse problema. Né? O primeiro, ele vai dizer o princípio, o solo originário, o Anfänglich, né? Os princípios, né? Para uma virada essencial, não é o começo distinto, um ainda não. Tá? Então, não é assim, um pré alguma coisa. Inclusive, ele vai falar desse pré-socrático. Né? Quando você diz que algo é pré, porque é uma coisa informação. Então, eu estou no pré-primário porque eu ainda não estou no primário. Eu sou pré-socrático porque eu sou algo que ainda não é Sócrates, como se Sócrates fosse uma espécie de terminação determinada, uma finalização completa daquilo que está em fragmentos, em forma primitiva ainda nesses autores. Então, essa ideia do ainda não, mas é o fim mesmo da virada filosófica. Então, o princípio não é aquilo que é um ainda não, mas sim o que é o completo. Por isso que ele vai dizer que o princípio é o fim. Ele diz, na página 14, o princípio é o que na história essencial, ou seja, nessa história que ele quer fazer, da pergunta essencial, na página 14, tá? Vem por último. E aí ele vai dizer que os lógicos e o nosso pensamento do cálculo teriam dificuldades em entender isso. O nosso pensamento cronológico, né? Então, é um pensamento lógico do cronos, né? Ou o nosso pensamento mitológico, que é o pensamento lógico do mito, né? Naturalmente, diz Heidegger, para um pensar que conhece somente a forma do cálculo, o nosso pensar, o pensar moderno, tá? A abertura do ser moderna é a abertura que vem pelo método do cálculo. A frase "o princípio é o último" permanece um contrassenso. Está exatamente fazendo
relação com a lógica. A segunda questão, então essa é a primeira questão. Nesse sentido, as raízes metafísicas originárias não são as ciências modernas da ordem do método do cálculo. Então, exatamente essas ciências modernas da ordem do método do cálculo, que elas não são a completude, ou um passo além, ou uma reelaboração. Então, Leibniz não é uma reelaboração melhor daquilo que está pensado em Parmênides, na verdade, né? Deixa eu ver se vocês têm alguma questão. Vocês podem perguntar, tá, gente? E aí ele vai dizer, eu cito na página, não tem a página. Pensar é atenção ao essencial. Em tal atenção reside o saber essencial. O que usualmente chama-se de saber, entre aspas, é estar informado acerca de uma certa questão e de suas relações factuais. Isso vai lembrar muito o que vocês vão ler no Benjamin. Benjamin diz que existe uma ciência, um saber, que é o saber da posse, que é o saber moderno. A gente se apossa de um determinado conhecimento e passa a transformar esse conhecimento numa ideia para mim. Então, esses saberes da posse, do domínio, o saber é estar informado acerca de algo, é saber algo sobre algo, né? Lembra que a gente falou por que não se traduz perifícios por sobre a natureza, mas por acerca da natureza? Porque esse sobre é um poder de dominação, é um pensamento de dominação, é o pensamento do haver, como vai estar traduzido pelo Barreto, do drama barroco, aquela tradução da autêntica, o conhecimento do haver. O Rouanet, o Sérgio Rouanet, ele traduz como pensamento da posse, né? O conhecimento da posse, que se apossa dos seus objetos, né? E ele fala uma coisa muito parecida aqui, o Heidegger, né? Com todas as diferenças que a gente vai ver depois, mas parece que o problema ele está reconhecendo o mesmo problema. Graças a esses conhecimentos, dominamos as coisas, diz Heidegger, né? E a palavra dominar, dominus, né, que vem do latim, depois ele vai falar toda essa questão da língua latina como uma espécie de língua imperialista, né, que vai dominando os seus conceitos. Esse saber de dominação se dirige ao ente cada vez dado a sua estrutura e a sua utilidade. Então, esse saber da posse, ele se volta ao ente a cada vez com uma pergunta dada. Então, todas as ciências, como ele disse aqui, as ciências modernas, são ciências doente que fazem, não que elas são doentes, tá? Mas são ciências doentes que fazem perguntas a cada vez dadas, e são sempre perguntas particulares. É por isso que ele vai falar lá naquele outro texto que é metafísica, que a única coisa que mantém essas ciências unidas, no certo sentido, é a burocracia da universidade, porque elas já não perguntam mais do mesmo modo, a cada vez elas dominam o ente e elas ultrapassam esse objeto. Então, o objeto para de importar, ele é transformado em dado, em estatística, em ideia, em abstração, e ele diz isso. Um tal saber, entre aspas, se apodera do ente, domina-o, e com isso vai sempre para além do ente, ultrapassando. Então, né, o ente não interessa mais, tal, ele vai para além desse ente. Os sistemas filosóficos modernos, portanto, como a gente também vai ver no Walter Benjamin, essas ciências modernas, elas precisam de mais, né? Elas precisam de uma grade de método para agarrar esses objetos, para fazer desses objetos mais do que eles são e também, assim, para ultrapassar esses objetos, né? Os entes, aquilo para o que a ciência se volta. E, precisamente, elas atravessam mais camadas, mas todas essas camadas que são atravessadas com esse mais saber é menos pensamento. E aí ele vai dizer, na página 22, a típica situação de um pensador moderno que necessita de mais de 400 páginas para dizer algo do que ele tem a dizer é um sinal inconfundível de que o pensador moderno está fora do âmbito do originário. Então, muito pouco, né, que se pensa, que se fala, que se diz em Heráclito, né, que a Fis ama esconder-se, pronto, é uma frase. Ou o poema do Parmênides, que são algumas estrofes, pensa muito mais do que as 400 páginas da Fenomenologia do Espírito, vai dizer Heidegger. Pô, sei lá o que pensa sobre o ser e tempo, que é um calhamaço também, né? E aí a terceira questão. Quem
seria a deusa de Parmênides? O que é aquela deusa de Parmênides, né? Que chega ali na porta e diz, vou até ler o poema aqui, peraí, e diz: ó jovem companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, pois não foi mau destino que tão mandou perlustrar essa vida, via, pois ela está fora da senda dos homens. Mas lei divina e justiça, e é preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda, e de opiniões mortais em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, tudo por tudo atravessando. Então, quem é essa deusa que chega e fala? Quem é essa deusa que diz que há esse caminho e esse caminho? Quem é essa figura? O que significa essa figura no poema? E aí ele vai fazer vários questionamentos, o Heidegger, né? Ela é uma figura alegórica. Só que a filosofia, o pensamento do Parmênides, a poesia do Parmênides, não é exatamente aí uma poesia alegórica, tal como vai ser depois a poesia alexandrina, né? Que é uma poesia mais alegórica, que você transforma uma ideia em uma figura. Então, quem é essa deusa? Qual a verdade que se desvela do ponto originário do pensar? Quem é essa deusa e o que ela desvela? E aí ele vai dizer que essa deusa não é a deusa do pensamento, porque a deusa do pensamento é aquela deusa a qual o pensamento está oferecido como uma espécie de objeto que ela guarda. Portanto, é uma deusa da posse. Ela tem a posse e a guarda desse saber. Né? Esse saber é o seu domínio, no certo sentido. Como a gente pensa os deuses mitológicos, né? Então a gente fala, Ártemis é a deusa da caça, Apolo é o deus dos miasmas, da pandemia. Apolo é foda. Zeus é o deus do trovão, ou seja, o trovão está sob a sua custódia. Esse modo de pensar mitológico, vai dizer Heidegger, já é um modo moderno, porque é um modo que pensa cada um dos deuses com o seu domínio, cuidando da sua horta, né? Cuidando do seu domínio e dominando, portanto, se apossando desses elementos. Então, quem é a deusa, diz Heidegger? Antecipemos a resposta adequada somente para o poema doutrinário. E esse poema doutrinário vem sempre entre parênteses, porque também ele acha uma espécie de anacronismo chamar isso de poema doutrinário. Vem somente como poema doutrinário como um todo. A deusa é a deusa verdade. Ela mesmo, a verdade, é a deusa. Então, não é a deusa da verdade, é a verdade, a Aletheia, né? É a deusa que desvela. Pois o modo de falar de uma deusa da verdade desperta a representação de uma deusa cuja proteção e bênção a verdade é tão somente confiada, é a deusa que possui a verdade. E essa deusa, na verdade, essa deusa do poema, ela é uma deusa, e vale lembrar, eu falei para vocês, né, que antes ele está sendo conduzido por daimones, né, por divindades, e ele chega à soleira dessa casa, em que se abre a porta, e aí aparece a deusa terra, né? Aí é outro nível, mas ela não tem um nome, né? Não tem um nome de uma deusa, não é? Essa deusa, ela vai apresentar a verdade. Então, Parmênides chama a deusa verdade. Então, é a própria verdade que é aqui experimentada como deusa. É uma espécie de epifania da verdade. É uma espécie de desvelar-se da verdade. Não é uma espécie de domínio da verdade. Alguém que vai falar, então, a verdade é isso, porque eu domino a verdade. Tá? Então, não estamos numa ordem da dominação na qual o que se deve conhecer está subsumido às suas formas cognoscíveis e científicas. Vejam como a gente está fazendo o caminho ao contrário, né? Todo o caminho que a gente fez, de Platão até Leibniz, é o contrário disso, né? Subsumir sobre conceitos, encontrar formas de dominação conceitual, semântica ontológica para dizer o ser e o não ser, para apreender e capturar a verdade, a aletheia, né? Essa verdade heideggeriana, que é o desvelar. Não se trata, continua Heidegger, de mitologia, ou seja, ciência dos mitos que ordena e hierarquiza segundo categorias lógico-históricas. Estamos aquém disso e em outro solo. Então, nós não estamos numa questão de mitologia, como nós não estamos na lógica, né? Não é dizer os mitos, circunscrever os domínios dos mitos. A questão não é histórica, não é o início na série do tempo cronológico, mas
Anfang e Ursprung. Origem e princípio nesse sentido, né? Não é a série cronológica, estamos fora do tempo, inclusive porque o nosso pensar, que é o pensar do cálculo, é o pensamento cronológico, né? Toda essa ideia do cronológico, que é um pensamento que pensa primeiro isso, depois isso, que é o pensamento do cálculo, não faz parte desse modo de pensar originário. E aí ele vou falar na página 21, o início, Anfang, né, tem a ver com o despontar surgimento do pensar. Por origem ou princípio, precisamos algo diverso. A origem, o princípio, é o digno de ser pensado e o pensado nesse pensar primordial. Então, não é cronológico, não é o começo, início nesse sentido de começo, lá começou lá. É no sentido de princípio ou origem. Aí as traduções é que tem muitos problemas, porque tem os termos que ele usa. Né? Na verdade, eu já procurei, ele não usa exatamente a palavra origem aqui nesse texto. Distinção entre esse modo originário de fazer vir o ser, há uma distinção, portanto, e o modo metafísico-científico que agarra metodologicamente pela lógica, pelo método, pela matemática, pelo cálculo, pelas ciências a cada vez voltadas ao ente, os entes como objetos a serem dominados e conhecidos no âmbito dessa circunscrição. Então, a ciência circunscreve os seus objetos, então, a ciência, a sociologia, a sociedade, a biologia, o bios, e se perde exatamente aquilo que era a pergunta original desses modos do ser, né? Que está lá em Parmênides, para ele. O pensar original, continua Heidegger, era uma abertura ao ser. E ele sempre fala isso, é o que vem a clareira, um pouco naquela ideia da tradução heideggeriana de aletheia, né? Verdade, aletheia, que é o real. Eu sempre marquei isso para vocês nos textos que a gente viu em grego. Depois eu estou devendo, mas eu vou fazer, e por isso que eu estou falando da aula que vem no dia da oficina, eu falar rapidamente do exercício final, porque eu vou fazer um PowerPoint também, que já está mais ou menos pronto, que é aquela parte moderna, né? Então, Descartes, Leibniz, Spinoza, tal, que já vai ficar um pouco como objeto de estudo para vocês também, né? E ele vai falar muito dessa questão da abertura ao ser. Ele vai dizer que a abertura ao ser, ao modo moderno, é um método. Não é que o método é uma coisa totalmente horrível, mas é um modo de abertura ao ser que é o modo moderno, que é um modo... tem um texto famoso, Heidegger, que é a época da imagem do mundo, né? Então, a gente vive nessa época em que o mundo é para nós uma imagem do mundo, né? E, continuando na página 21, o pensar usual, seja ele científico, pré-científico ou não científico, o pensar moderno, pensa o ente cada vez, segundo suas camadas separadas e aspectos circunscritos. Eu penso o ente, ora como biológico, ora como calculável, ora como lugar comum, na vida comum, na tagarelagem da vida comum, tal. Este pensar é um discorrer sobre o ente, é um falar sobre, dizer algo sobre algo, né? Então, não é logos tinós, peristinós, né? Dizer algo sobre algo. Como a gente viu lá, por isso que eu falei para vocês, lá na prova, que eu peguei aquelas várias traduções, tem a tradução do Heidegger. Naquelas traduções, já está se desdobrando esse algo, percebe? Tem um ti ali, tem um to, né, ali, um algo, né? E é exatamente o que ele está tentando, Heidegger tentando sair fora, exatamente desse algo, né? Desse falar algo sobre algo, né? Diferente, então, é um discorrer sobre o ente, cujo conhecimento domina e controla de modos diversos. Cada ciência domina o ente de um modo, mas discorre sobre ele. Diferentemente do domínio dos entes, o pensar dos pensadores é o pensar do ser, não é a circunscrição desse ente determinado. Seu pensar é o retraimento diante do ser. O ser é a origem. Então, você tem essas ciências circunscritas, você tem a noção de verdade como certeza, de veritas, o veritas, que é a tradução de aletheia pelo latim, essa certeza cartesiana que a gente viu, então você tem um processo, e a gente viu isso claramente no Spinoza, né? Você pega um procedimento que é lógico-matemático, e ao fim desse procedimento, se ele for bem aplicado, eu tenho uma certeza, né? Como se queira demonstrar. Então, eu cheguei a uma demonstração final
que é indiscutível, porque eu demonstrei matematicamente. Então, o que eu tenho é uma certeza. Ao fim da cadeia metodológica, o que eu tenho é certeza. É uma noção de verdade como certeza, não como desvelamento, como aquilo que se mostra para mim, aquilo que se desdobra diante de mim. Essa atenção ao ser. Ao contrário, eu obrigo o ente a ser processado por uma cadeia metodológica até ele ser exprimido como certeza. Esses entes em cada um dos seus domínios, que são os domínios ônticos, né? E você tem um pensar, que é o pensar da letéia, do ser, da origem, que é, na verdade, ontológico, né? Um pensamento do ser. Né? Não são pensadores da origem, como a deusa não é a deusa da verdade, tá? Não é pensar a origem. Não é um pensar voltado a agarrar os seus objetos, não são ciências nesse sentido moderno. E aí eu cito o Heidegger na página 22, a origem é o que é pensado em seu pensar. Isso se deixa ouvir de tal modo como se a origem fosse qual um objeto que os pensadores tomam para si previamente para poderem refletir acerca dele. Então, né? Então eu penso que eu penso a origem do pensamento. Então eu penso um determinado ente, um determinado objeto, a partir de um determinado método. Não é isso, não é pensar sobre a origem. Mas já tem sido dito, em geral, acerca do pensar dos pensadores, que o pensar seria um retrair-se diante do ser. Esses pensadores não tomam a origem como um pensador agarra uma coisa. Acontece antes o contrário. A origem é o que origina algo por meio desses pensadores. Então, é exatamente essa mesma questão do nada. Não é o nada que se transforma em negação, é o nada que produz, no certo sentido, esses desdobramentos. Porque esse ente os coloca de tal modo na exigência que um extremo retraimento diante do ser é exigido deles. Então, eu me coloco, na verdade, inclusive, a posição do pensador originário é uma posição de atenção e retraimento. Não é esse método que vai à ciência, que vai para a natureza e agarra a cada momento os seus entes para dominá-los. É um outro movimento, esse que ele está procurando no pensamento originário. Então, a metafísica, ou o pensamento primeiro, ou a filosofia primeira, isso que seria essa pergunta antes da dominação científica, seria esse solo da origem, no qual o pensamento brota, e como que se põe a pensar, mas não é esse brotar assim de um começo, né? É brotar no sentido de estícies, né? Daquilo que vem a ser, daquilo que nasce. Em si, o pensar é, portanto, o ser, de Parmênides, que a gente viu, seria mais ou menos isso. Na leitura de Heidegger, seria um pouco isso. Né? O mesmo é pensar e, portanto, ser. Não é porque eu pensar, penso ser e não pode pensar o não ser, e aí eu tenho toda uma lógica semântica. Não é essa a relação. Não é o mesmo é pensar e, portanto, agarrar o ser. O mesmo é pensar e, portanto, ser é pôr-se diante desse ser como esse movimento originário, né? Como esse movimento de um pensamento que não é meu, né? Não é penso, logo existo, né? O Heidegger, nesse sentido, como eu falei para vocês antes de começar a gravar, é muito nietzschiano, né? Não é essa do eu penso. Não é eu penso. E se a gente começar a se pensar num a gente não tem essa palavra, né? Um neutro. Né? Um neutro. Isto pensa. O isso pensa. Ou pensa-se. Que não é o pensamento que é meu, mas um pensamento ao contrário, do qual pensar e ser são um único movimento. Percebam que o que ele está tentando fazer é exatamente sair dessa lógica metafísica, da dualidade da aparência e da intelecção, da dominação da natureza, mas é um movimento que vai ser bastante criticado exatamente pelos autores que a gente vai ler no finalzinho do nosso curso. Vocês têm muitas questões, ou nenhuma, ou acharam muito louco, ou querem falar de alguma coisa? Acharam interessante esse texto? Na verdade, eu quis fazer um certo resumo, né? Porque a gente já está bastante no final do curso e eu queria realmente
todo o caminho que a gente fez, é claro que vocês estão mais voltados para a prova agora, era para chegar nessa crítica heideggeriana e depois na crítica que a gente vai fazer a partir do Adorno e do Benjamin. Exatamente quais contemporânea. Silêncio total. Alguma questão? E vocês conseguiram ler o texto? Acho que não está nem dando muito tempo de ler o texto, né? Oi, Pri. Diga. Oi, oi. Oi, 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 oi. diga. Tá me ouvindo? Tô. Ah, porque eu falei antes, você Não continuou, tô. achei que não estava ouvindo. O texto tá faltando página, né? Assim, eu Qual? O do acompanhei. Heidegger? Eu, Todos estão faltando para mim, quer página. dizer, para mim vai da 21 para 24. Esse aqui, do Parmênides? É, Esse aqui eu tenho uma outra cópia, eu mando para vocês. tá. Essa apostila aí, na verdade, tudo isso foi um grande problema, porque a minha apostila original, né, a apostila originária, né, da Ursprung, ela está lá no departamento, eu não consegui pegar. E aí eu consegui achar essa que eu tinha na internet, né, desses textos que já tinham sido baixados, mas realmente não foi nem eu que fiz essa apostila. Aí eu vi que está faltando um monte de página, né? Não fui eu que fiz, foi na época a gente fazia xerox, né? Isso aí simplesmente circulava para quem não conseguia comprar. Mas eu vejo, esse texto é fácil de achar, ele está na internet, porque é PDF o do Parmênides eu tenho, tá? Em outro modelo, e o outro texto do Heidegger é fácil de achar também, o texto dos pensadores, o que é metafísica. Assim, eu tô aqui presa no princípio é o que fica no fim. Mas eu só fico pensando no Manuel de Barros, né? Que ele fala que é importante avançar para o início. Não sei se tem a ver um pouco com isso, assim. Eu acho que sim, eu acho que, assim, guardando as proporções, né, de que o poeta Aham. não está exatamente pensando filosoficamente, mas é um pouco essa questão. Inclusive, o Heidegger, o Benjamin também, mas sim e não, né, talvez, né? Mas o Heidegger vai depois apontar que exatamente o que se perdeu numa dimensão da filosofia foi essa dimensão de um pensar poético, né? De uma linguagem que não necessariamente é a linguagem da lógica, porque em outros cursos, em outros textos do Heidegger, ele vai falar da decisão pela linguagem apofântica, né? Que é a linguagem do sim e do não, a linguagem do verdadeiro e do falso. E o próprio Aristóteles, vocês vão estudar isso com um professor de antiga ou em estética, ele vai dizer, olha, você não vai dizer se a imagem é verdadeira ou falsa. Uma imagem, uma poesia, ela não é verdadeira ou falsa, porque ela é um outro modo do logos. Então, eu tenho o logos, que é o logos da filosofia, que é o do verdadeiro ou falso, e eu tenho os outros modos do logos, que é o logos retórico, você tem a retórica, que é muito... A gente até estava falando disso no Zap, né? Por que a doxa não é episteme, não é ciência? Porque a doxa, a opinião, ela é movida pelos modos da persuasão. A doxa, por Platão, ela tem até um certo contato com a verdade, porque ela é dizer algo sobre algo, né? Você está dizendo algo sobre algo. E esse que você está dizendo, eventualmente, pode ser verdadeiro ou não. Então, ela tem um certo contato com o ser, a doxa. Só que a doxa ela é muito movida, é uma palavra política, ela é uma palavra retórica. Ela não está envolvida exatamente numa noção de episteme, né? Numa noção de ciência, né? Depois do que é e não pode não ser. E existe um outro modo de usos da linguagem, então você tem um modo retórico, um modo poético, que é o modo lógico. Né? E esse modo lógico vai se resumir no único modo da metafísica, no único modo da filosofia. A filosofia primeira, a metafísica, é um modo lógico, enquanto que a poética ela vai ser um modo de dizer. Vale lembrar, né? A estética é uma disciplina muito recente no âmbito da filosofia, né? A estética, acho que você perguntou, né? A estética, que é essa questão da sensação, e a palavra estética, ela, como nós entendemos, ela é uma palavra do século XVIII, então, 17, 18, a palavra estética, estese, que é sensação de sensação, eu não faço ciência. Eu posso ter opinião, eu gostei muito desse quadro, tal, mas isso é opinião, né? Agora, ciência eu não faço, né? Mas o que o Aristóteles vai dizer? Mas também não pergunto
uma obra de arte se ela é verdadeira ou falsa, porque isso não faz sentido. É um outro modo de uso do logos. Então, eu pergunto para uma oração, para um hino a Hermes, sei lá, um hino a Zeus, se ele é verdadeiro ou falso. Ele é um hino, é uma oferenda, é uma oração. A oração não é nem verdadeira nem falsa. São modos do logos. E o que o Heidegger vai dizer também dessa decisão lógica, né, que é decidir que a filosofia se resume a esse modo da linguagem. Isso vai sendo cada vez mais afunilado. Tanto que a retórica, que é algo que a gente mal estuda, existem vários filósofos, não vou dizer que não é isso, tá? Mas isso vem bem depois. Mas os filósofos retóricos, por exemplo, os filósofos Cícero, tal, a gente acaba não estudando muito tempo na tradição mais canônica. E se vocês forem ver em Spinoza, a primeira coisa que Spinoza faz é expulsar da linguagem todo tipo de imagem retórica, todo tipo de imagem que vai convencer o leitor, que vai levar o leitor junto, que vai elevar o ânimo do leitor, né? Porque na retórica se fala muito disso, né? A noção de sublime, né? Perípsios, né? Elevar o ânimo, né, do leitor. Então você cria imagens, né? O cavalo que voa, tananã, você vai criando imagens que vai elevando o ânimo do seu leitor. Mas esses modos de dizer não são modos próprios para a episteme, para a ciência. E o Heidegger vai, inclusive, tentar recuperar na poesia essa abertura ao ser perdida, né? Não só no Parmênides, mas em vários, no Hölderlin, né, que é um poeta romântico, tá? Que é um poeta depois que o Benjamin também, pelo qual ele também vai ter interesse, tá? Né? Por modos diferentes. Então, assim, é essa ideia do modo de exposição, né? Um pouco qual é o fundo, né? O Heidegger está fazendo uma crítica a esse modo eminentemente lógico da filosofia moderna e da filosofia contemporânea a ele, né? E da especialização das ciências, também nesse sentido, que vão dominando a cada vez o ente e se perdendo exatamente esse elemento, essa pergunta, né, primeira, que é até se perdendo, inclusive se esvaziando o que é metafísico, o que é a filosofia. A filosofia passa a ser uma ciência sem rigor, né? Fala, Vanessa. Professora, você vai disponibilizar esse seu texto aí pra gente, né? Que texto? Esse aí, esse é do seu caderno. Igual você fez com o do Leibniz. Eu vou... Nossa, gente, aquele do Leibniz é cheio de erro. Eu posso passar limpo, mas é um caderno meio zoado, né? Não, Eu estava tentando arrumar esse caderno. A gente está passando muito rápido por eles. Sim, a gente está passando muito rápido. Mas Leibniz e Spinoza, agora já Heidegger. Tá e depois... Ai, caiu a caneta, peraí. Não, a gente, na verdade, estou só fazendo uma pincelada. Isso aqui seria um módulo do curso que a gente teria muitos... Primeiro que esse semestre é mais curto. Depois que esses semestres online já são mais curtos, né? Então, você vai encurtando, né? Eu só não queria não falar dessas coisas contemporâneas para vocês, porque dá uma impressão que a gente nunca chega no contemporâneo, né? A gente, né? Então, você tem moderna, você tem contemporânea, mas contemporânea geralmente é Hegel, tal, assim, e aí, tal, as disposições mais contemporâneas, sei que Heidegger vocês vão ler bastante, né? Mas eu tento passar, assim, eu vou fazer um resumão também para vocês. Tá? Então, só retornando aqui, porque eu já tenho outra aula daqui a pouco. Então, a prova ficou para Pascoela, dia 18, né? E eu vou colocar lá, então, vou colocar lá no Zap. E dia 18 também, que vai ter aula, tá? Apesar de ser Pascoela, isso não existe. A gente vai fazer aquela oficina e a gente conversa também um pouquinho, então, sobre a questão desse novo exercício. Ok? Beleza, Pri. Obrigada. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau. Vou parar de gravar primeiro, peraí. Parar a gravação. Vamos ver se essa gravação prestou, né? Porque essa rede